Alguns ensinos sem base bíblica das testemunhas de Jeová. Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. Jesus Cristo morreu em uma estaca. Jesus Cristo ressuscitou em espírito. Seu corpo desapareceu. Jesus Cristo reina no reino celestial desde 1º de outubro de 1914. Jesus Cristo não voltará visivelmente. Jesus é mediador apenas dos 144 mil. Jesus Cristo escolheu a religião da Torre de Vigia em 1919. Sem o corpo governante, ninguém pode entender a Bíblia. O fim do mundo já foi marcado para 1914, 1925, para 1975 e para antes de terminar o século XX. A liderança das Testemunhas de Jeová já proibiu vacinas, transplantes de órgãos, frações de sangue, serviço militar alternativo, proibições posteriormente abandonadas. Qualquer pessoa que sai ou é expulsa da religião das Testemunhas de Jeová não é nem cumprimentada com um simples oi. O grupo dos salvos está dividido em duas classes, a classe celeste e a terrestre. A ressurreição dos 144 mil começou em 1918 e vai até o Armagedon. Vamos então observar alguns dos ensinos sem base bíblica das Testemunhas de Jeová. Primeiro, Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. O livro A Bíblia Ensina, na página 218, diz assim: a Bíblia indica que Miguel é outro nome de Jesus Cristo, antes e depois de sua vida na terra. Então eles dizem que Miguel é outro nome de Jesus Cristo, antes e depois de sua vida na terra. Os adventistas também acreditam que Jesus é o mesmo arcanjo Miguel. Mas a Bíblia mostra que Miguel é uma criatura e Jesus é criador. A Bíblia diz que tudo foi criado por meio de Jesus. Então Miguel não pode ser Jesus. Miguel é uma criatura. Eles ensinam que Cristo morreu em uma estaca. O livro A Bíblia Ensina, página 204, diz: Jesus Cristo não morreu numa cruz. A palavra grega, em geral traduzida cruz, é stauros. Significa basicamente poste ou estaca. Realmente, stauros significa poste ou estaca, mas também tem outros sentidos. E nós observamos que Jesus Cristo, quando foi para ser crucificado, provavelmente ele levou o que se chama de estábulo, que é apenas a trave onde ele foi pregado. E lá, no local da crucificação, já estava a estaca lá pregada no chão. Então o estábulo foi colocado na estaca e então se formou a cruz. Esse é o ensino do cristianismo desde o primeiro século. Esse ensino que Jesus morreu em uma estaca surgiu com as Testemunhas de Jeová. Eles dizem que Jesus Cristo ressuscitou em espírito, seu corpo desapareceu. Veja o que diz aqui o livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, página 144, que fala o seguinte: então, o que aconteceu ao corpo carnal de Jesus? Perguntam as Testemunhas de Jeová. Não encontraram os discípulos seu túmulo vazio? Sim, porque Deus removeu o corpo de Jesus. Então aqui eles dizem que Deus removeu o corpo de Jesus. Continuando diz: mas visto que foi possível o apóstolo Tomé pôr sua mão no orifício, no lado de Jesus, não mostra isso que Jesus foi ressuscitado no mesmo corpo que foi pregado na estaca? Não, pois Jesus simplesmente se materializou, ou assumiu um corpo carnal, a fim de convencer Tomé quanto a quem ele era. Ele usou um corpo com marcas de ferimento. Então aqui eles dizem que Jesus não ressuscitou no mesmo corpo. Aquele corpo que ele apareceu a Tomé foi um corpo que ele materializou, mas que o corpo que ele tinha antes não existia. E ainda diz mais a revista Despertar, em 22 de dezembro de 1984, na página 20. Diz assim: Jesus de Nazaré. Quem é ele agora?
O homem terrestre, Jesus de Nazaré, não mais existe. Foi morto em 33, era comum. Assim, embora o homem Jesus de Nazaré esteja morto, Jesus Cristo está vivo. Então ele diz que Jesus de Nazaré não existe mais. Está morto. Seu corpo desapareceu. O Jesus que existe não é o mesmo Jesus de Nazaré. É o que diz essa revista Despertai, de 22 de dezembro de 1984, página 20. Jesus Cristo reina no reino celestial desde 1º de outubro de 1914. É o que é ensinado. O livro A Bíblia Ensina, página 217, diz: os 2520 anos começaram em outubro de 607 a.C., quando Jerusalém caiu diante dos babilônios e o rei da dinastia de Davi foi destronado. O período terminou em outubro de 1914. Naquele tempo, terminaram os tempos determinados das nações. E Jesus Cristo foi empossado como Rei Celestial de Deus. Só para começar, Jerusalém não foi destruída em 607, mas em 587 a.C. Então já existe essa diferença. E esses 2.520 anos que é baseado em Daniel, capítulo 4, não se aplica ao tempo da volta de Jesus ou ao tempo de ele ser empossado como rei. Ali se cumpriu em Nabucodonosor. Então, esse ensino que Jesus voltou em outubro de 1914 não tem base bíblica, é falso. Eles ensinam que Jesus não voltará visivelmente. A Sentinela 1 de 12 de 91, página 13, diz assim: por volta de 1914, estes cristãos, conhecidos hoje como Testemunho de Jeová, haviam cultivado forte fé no resgate. Sabiam que a presença de Cristo teria de ser invisível. Entendiam que 1914 marcaria o fim dos tempos dos gentios. Aqui nós observamos que eles não falam a verdade sobre o assunto, porque na realidade eles ensinavam em 1914 que Jesus tinha voltado invisível em 1874. Então veja bem, esse ensino que Jesus voltou invisível em 1914 é um ensino que foi iniciado na década de 30. Então veja bem, o livro Aproximou-se o Reino de Deus de 1000 anos, na página 209 e 210, lá diz que foi por volta de 1943 que foi mudado a data da volta de Cristo, de 1874 para 1914. A revista Sentinela 1 de 9 de 92 ainda diz o seguinte, na página 16. A partir de 1914 começou a aumentar a evidência de que se estava cumprindo o sinal fornecido por Jesus a respeito de sua volta e de sua presença invisível. Na realidade, a volta de Jesus, conforme Mateus 24:30, será visível. A Bíblia diz: todo olho verá. Apocalipse 1:7 também diz que ele virá e todo olho verá. Então não será invisível a segunda vinda de Jesus. Eles ensinam que Jesus é mediador apenas dos 144 mil. Conforme a Sentinela 15 de 9 de 79, página 32, diz assim: Paulo usou aqui razoavelmente a palavra mediador da mesma maneira como fez nas outras 5 vezes, que ocorreram antes de escrever 1 Timóteo 2:5, referindo-se aos que então estavam sendo aceitos no novo pacto, do qual Cristo é mediador. De modo que, em estrito sentido bíblico, Jesus é o mediador apenas dos cristãos ungidos, dos 144 mil. Então aqui diz claramente que em estrito sentido bíblico, Jesus é o mediador apenas dos cristãos ungidos, que são os 144 mil. Eles dizem também que Jesus Cristo escolheu a religião da Torre de Vigia em 1919. Conforme o livro O Reino Já Governa, na página 100, diz assim: de 1914 ao início de 1919, o refinador, Jeová, permitiu que seu povo passasse por várias provas,
dificuldades, que serviram para refiná-los e purificá-los. Felizmente, esses ungidos saíram daquela provação, ou daquelas provações, comparáveis ao fogo, numa condição mais pura, desejosos de mostrar seu apoio ao rei messiânico. Então, veja que eles dizem que de 1914 ao início de 1919 foi que Jesus Cristo escolheu, então, as testemunhas de Jeová, a torre de vigia, para ser o escravo fiel e prudente. Eles dizem que sem o corpo governante ninguém pode entender a Bíblia. A revista A Sentinela 1/8 de 1982, página 27, diz assim: Jeová Deus proveu também sua organização visível, seu escravo fiel e discreto, composto dos ungidos com o Espírito, para ajudar os cristãos em todas as nações a entender e a aplicar corretamente a Bíblia na sua vida. A menos que estejamos em contato com este canal de comunicação usado por Deus, não avançaremos na estrada da vida, não importa quanto leiamos a Bíblia. Então eles dizem que não importa o quanto uma pessoa leia a Bíblia. Se não estiver em contato com o canal de comunicação usado por Deus, que é o corpo governante, a liderança da torre de vigia, então a pessoa não poderá ter vida eterna. O fim do mundo já foi marcado para 1914, 1925, para 1975 e para antes de terminar o século XX. Também a liderança das Testemunhas de Jeová já proibiu vacinas, transplantes de órgãos, frações de sangue, serviço militar alternativo, e essas proibições elas já foram abandonadas. Então veja que é uma organização que não tem realmente sustentação naquilo que prega. Vive mudando constantemente seus ensinamentos. Também qualquer pessoa que sai ou é expulsa da religião das Testemunhas de Jeová não é nem cumprimentada com um simples oi. Então, se uma pessoa deixar de ser testemunha de Jeová, os que ficam lá ficam proibidos de conversar com aquela pessoa. Pode ser da própria família, eles evitam falar com a pessoa. O grupo dos salvos está dividido em duas classes, a classe celeste e a classe terrestre, que eles dizem que somente os 144 mil irão morar com Cristo no céu. E a grande multidão viverá na terra. Então haverá essa separação. Eles dizem que os 144 mil são os que vão reinar e a grande multidão é que viverá na terra. A ressurreição dos 144 mil começou em 1918 e vai até o Armagedon. É o que eles ensinam. Veja o que diz aqui a revista A Sentinela, 1/10 de 82, página 22. As Escrituras ligam essa primeira ressurreição com a presença de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu: o próprio Senhor descerá do céu com uma chamada dominante, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que estão mortos em união com Cristo, desde o primeiro século até a vinda de Cristo no templo espiritual em 1918, se levantarão primeiro. Então eles dizem que em 1918 começou a ressurreição daqueles que morreram desde os dias dos apóstolos até 1918. Também a revista Sentinela 1/10 de 1986, página 13 e 14, diz: depois de 1914, durante a presença de Jesus, investido do poder do reino, ele, como arcanjo, emite a ordem celestial para que os em união com Cristo se reúnam, no caso dos ungidos adormecidos na morte. Esta convocação feita como que a toque de trombeta exige a ressurreição espiritual deles para sua entrada no céu. A sentinela já há muito apresentou o conceito de que esta ressurreição de cristãos ungidos começou no ano de 1918. Então eles dizem que a ressurreição dos ungidos começou em 1918, o que é mais uma mentira. É bom lembrar que eles ensinaram até 1927 que essa ressurreição tinha começado em 1878. Então, em 1927, eles mudaram
para o ano de 1918. Aqui está apenas alguns ensinos sem base bíblica, mas existem muitos outros. Eu não vou citar outros ensinamentos porque o vídeo fica muito longo, mas existem muitos outros ensinamentos da Torre de Vigia que não têm nenhuma base bíblica. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Agradeço a atenção de todos e até a próxima.